multifilamentos e fluorcarbonos. O que são? Será que os devo usar? Qual escolher? Hoje vamos tirar algumas dúvidas e fazer um full review sobre as linhas usadas no spinning. No spinning é aconselhado o uso de multifilamento. Este tem algumas vantagens em relação ao fio de seda comum. O multi é uma linha que não tem a elasticidade, e essa rigidez transmite grande sensibilidade. Assim podemos estar mais em contacto com a amostra, sentindo e entendendo muito melhor os seus movimentos. Também na altura de ferrar se torna muito direto, sem desconto e sem folgas, a ferragem torna-se muito rápida. Atualmente existem os multifilamentos, vezes 4, vezes 8 e vezes 12. Isto é como os classificamos, pelo número de fibras de que são compostos. Por exemplo, o vezes 4 são 4 fibras que se entrelaçam entre si. Vezes 8 são 8 fibras que se entrelaçam entre si. E 12 obviamente o mesmo. Entendemos então que, quanto mais fibras tem o fio, mais compacto e redondo se torna, sendo assim mais suave e melhor acabado. No entanto, existe mais variantes para decidir, na altura da escolha. Uma delas é que cada fibra é formada por muitos filamentos. Logo, quanto mais filamentos, mais compacto e resistente será o fio. Outra é os picks per inch. Isto é, o número de vezes que cada uma das fibras faz um entrelaçamento entre si. Imaginemos uma trança. Quanto mais voltas, mais compacta será, em comparação a uma trança que tem poucas voltas. Isto confere à linha uma maior suavidade, resistência e principalmente menor capacidade de reter água. Uma linha com poucas voltas vai ter mais espaço entre fibras. Logo a linha vai carregar água, acabando por se tornar pesada. O que faz com que percas lançamento, pois o peso e o atrito vai atrasar a linha. Apesar de tudo isto, diria então que na altura da escolha, devemos nos preocupar mais com a espessura. E por sua vez, com a resistência do multifilamento. A espessura da linha vai determinar a sua resistência. Quanto mais grossa for a linha, mais peso vai aguentar. E mais resistência vai ter, no caso da linha acabar por roçar nas rochas, por exemplo. No entanto, quanto mais grossa, menor será a capacidade de lançamento. Isto porque, a linha vai ser mais pesada, e vai absorver mais água, e como é grossa vai ter maior atrito, aos passadores, e ao vento. Por isso vamos ter que optar bem na altura da escolha. Entre uma linha fina, que permite maiores lances, mas aguente menos peso. Ou uma grossa, que lança menos, mas aguenta mais. Diria que para o spinning, na nossa costa, com o robalo de quilo para cima, como alvo principal, devemos usar algo entre os 0,16 e o 0,22. Uma opção seria linha mais fina, tipo 0,16 ao 0,18, muito mais sensível, para pescar principalmente em praias, com fundo de areia, onde queremos chegar bastante longe nos nossos lançamentos e onde o risco de abrasão é quase nulo. E a outra opção, uma linha mais grossa, 0,20 ou 0,22. Muito mais resistente, para pescar em fundos de pedra, rebolos ou pedras ilhadas, onde existe mais risco de prisão e abrasão, e onde o peixe tende a ter mais força. Esta também será uma segurança, no caso de prender um peixe grande ou uma anchova. Por fim, geralmente nestas situações, quanto mais cara, melhor a qualidade da linha. Mas posso deixar alguns exemplos de boas opções, qualidade, preço. Daiwa J-Braid. É a que uso mais vezes. É um multifilamento forte, não ganha memória e não tem tendência em criar cabeleiras. Shimano Kairiki. É uma linha muito mais fina e suave ao toque, é forte, mas perde a cor facilmente. Com o passar do tempo, começa a pelar. Daiwa Tournament. Muito boas na relação qualidade-preço. Grande suavidade e resistência. Agora que ficamos a conhecer mais sobre os multifilamentos que enchem as bobines dos nossos carretos, vamos passar para a parte final da linha, o chicote, ou choque líder, que deve ser um bom fluorcarbono.
O shock leader, como o próprio nome indica, é a parte da linha que vai absorver mais impactos e desgaste durante o combate com o peixe, ao roçar diretamente na boca e nos dentes. Ou ao recolher, onde a linha por vezes roça nas rochas, pedras e algas. Precisamos então de um nylon com grande resistência ao choque. Então é aí que usamos as linhas de fluorcarbono. Estas são linhas com alta sensibilidade, invisíveis e principalmente super resistentes. É uma linha que não estica muito. Isto beneficia tanto o lançamento como a sensibilidade. A sua resistência assegura que o material possa trabalhar no extremo sem riscos de partir. E sendo praticamente invisível, permite que as nossas amostras pareçam mais realistas e naturais. Uma boa maneira de identificar um fluorcarbono puro, de um nylon, é com o teste do isqueiro. Ao queimar a ponta da linha, se for realmente flúor, não segue queimando. Faz uma bola preta, de carbono, mas nunca pega chama, ao contrário do nylon comum. Então, na altura de escolher, devemos ter em atenção a resistência do flúor, tanto à abrasão, quanto aos nós. Pois queremos uma linha que não abra o nó, nem parta por aí. É aí que entram as espessuras. Diria que para a nossa costa, o ideal será usar um shock leader entre o 0,35 e o 0,45. Tal como vimos anteriormente, se for para pescar em praia, a praticar um spinning mais ligeiro. Nos meses de verão, com águas mais paradas, podemos optar por usar uma medida mais fina, 0,35 ou 0,38. A pescar na pedra, com mares fortes, águas sujas e tendencialmente robalos maiores. Para um spinning mais pesado, talvez optar por um líder de 0,42 ou 0,45. Estes são alguns fluorcarbonos que já usei e posso aconselhar. Trabuco XPS. Traz 50 metros de fio, a bom preço. Fez o trabalho bem feito, não me posso queixar. Mas de momento estou a usar esta. Shimano Aspire. Muito satisfeito com esta linha, muito forte, consigo usar o mesmo líder, por 7 ou 8 pescas, à vontade, sem problemas. Porque ele mesmo a bater na pedra, está sempre em boas condições. E tu, quais são as linhas que utilizas? Obrigado por assistirem, não se esqueçam de subscrever o canal, se acharam o conteúdo útil.